Ei pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar baixinho aqui para não incomodar muito, mas vocês podem reparar aí que hoje a gente tá com um cenário um pouco diferente, tá? Acho que todo mundo reparou aí como que essa semana foi muito mais quente do que o habitual, né? A gente recebeu um alerta, se eu não me engano, do INMET, para mais de 1.400 municípios do Brasil, informando que haveriam temperaturas acima dos 40 graus. E aqui em Belo Horizonte não foi diferente, tá? As minhas plantas sentiram, acredito que a de vocês aí também. Eu quero mostrar para vocês, né, o que as altas temperaturas podem ocasionar nas plantas e como que a gente pode tentar aí evitar ao máximo, tá? Estar perdendo plantas por causa das altas temperaturas. Todo mundo sabe que eu cultivo Pachyphytums, são crassuláceas mexicanas, e o clima no México, geralmente, tá? Claro que pode exceder, pode não exceder, mas o natural é que a temperatura máxima seja em torno dos 27 graus. E hoje, por exemplo, aqui nós estamos com 38 graus. Então, são 10 graus a mais do habitual que elas estariam evolutivamente adaptadas, né, a suportar. Bom, o que ocasiona, né, essas altas temperaturas nas plantas? Elas vão sofrer tanto choque térmico, tá, o estresse térmico, que não é um estresse bom para elas, tá? E também elas vão sofrer com o excesso da radiação, que a gente chama de estresse lúminico. E eu quero falar depois também que medidas a gente pode tomar para que a gente consiga amenizar os efeitos, tá? Das altas temperaturas nas plantas. Deixa eu mostrar para vocês como que tem sido aqui, tá? Primeiro eu quero mostrar, no caso, o estresse térmico, o que pode fazer com alguma planta. Quero mostrar essa daqui, ó. Vou colocar o antes dela aí, como ela estava antes dessa semana começar, né? E como ela está agora, tá? Isso é estresse térmico. A planta sofreu bastante. Aqui também, ó, outra planta que não é habituada com todo esse calor, o vífero, né? Pode ver que ele sofreu aí queimaduras por excesso de radiação, tanto quanto o estresse térmico tá tão grande que a gente pode ver que as folhas estão bem enrugadas, né? Esse outro aqui não é muito diferente. Então, essas são as que sofreram mais, mas tem outras, várias, tá? Sofridas, plantas variegatas, né? Elas tendem a sofrer muito mais com o excesso de radiação. Enfim, tem muitas plantas sofrendo aqui com essa onda de calor que atingiu o Brasil. Bom, vocês conseguem ver que até a cor, né, das plantas tá uma cor estranha, que é graças ao estresse térmico. Elas estão sentindo assim, a planta tá a um ponto de sucumbir, né? Ela tá no máximo que ela pode suportar. É como se, sabe quando a gente sofre com febre e aí a gente precisa baixar a nossa temperatura, senão a gente infelizmente falece, porque o corpo não tá conseguindo regular a temperatura interna? Não é muito diferente, tá? A gente vê essas cores assim, pálidas, um tom que eu não sei nem explicar. As plantas, elas estão... Aquelas cores mais vivas, avermelhadas, elas se foram, tá? Tá uma cor mais pálida, amarelada para alaranjada. A gente sabe que as plantas não estão bem no máximo delas, tá? E hoje eu quero falar com vocês sobre
4 passos que a gente tem que tomar para que a gente consiga contornar essa situação, tá? Para que no nosso cultivo as plantas sofram menos. E para começar, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é: você está usando o substrato adequado? Todo mundo sabe que aqui eu utilizo o carvão puro nas plantas, né? Tem até uma plantinha aqui, ó, sem as pedras, uma palina, no carvão puro. O carvão puro é muito bom, tá? Para quem tá passando por essa fase de alta temperatura, você consegue regar as suas plantas mais, evitar que as plantas cozinhem. Porque, como assim cozinha, Pietra? Depende do seu substrato, ó, vai depender do seu substrato, do seu clima, de onde você cultiva, tá? Mas falando de uma forma genérica aqui, para quem utiliza substrato, esse substrato aqui, por exemplo, o nome dele é Carolina, é um substrato muito usado para enraizamento de mudas. Eu mesma uso muito esse substrato, tá? Para fazer as mudinhas, porque é mais simples, é mais prático, a muda pega mais rápido, desenvolve mais rápido nesse tipo de substrato. Só que esse substrato, ele é uma bomba relógio, tá? Por quê? A mistura desse substrato com umidade, mais altas temperaturas, esse substrato ele superaquece. E depois que ele superaquece, ele causa o que a gente chama de cozimento da planta, tá? Ela não consegue suportar a temperatura, as raízes sucumbem e a sua planta cozinha. Então, assim, você precisa saber como que o substrato que você usa está se comportando diante desse clima, tá? Se ele tá aquecendo demais, se as suas plantas estão morrendo cozidas, né? É hora de você avaliar o seu substrato, porque a combinação dos dois pode ser uma bomba relógio aí. Às vezes é melhor você deixar a planta sofrer todo esse tempo sem regar, ela vai super desidratar, ela vai, né, sofrer muito, mas ela não vai morrer cozida. Ah, mas isso não é garantia, tá? Tem plantas, principalmente essas da folha mais gordinha, que elas vão cozinhar com a própria água do corpo. Então, por isso que é importante também a gente estar atento às outras medidas, que não tão somente as medidas do substrato, tá? Além do substrato, de ficar de olho em que material você planta, você precisa planejar as suas regas, tá? Como que eu quero dizer planejar as suas regas? Qual temperatura tá fazendo hoje? Qual temperatura vai fazer amanhã? Se eu regar hoje até amanhã no horário mais quente, o meu substrato já está seco, a minha planta não corre mais o risco de superaquecer as raízes e cozinhar? Então, é necessário que você tenha esse domínio, tá? Do tempo de secagem do seu substrato e do vaso que você utiliza. Para mim aqui é muito mais fácil porque é tudo padronizado. Então, eu sei que todos secam juntos. Eu consigo ter esse controle, entendeu? Se você usa vasos de tamanhos diferentes, cada vaso um tipo de substrato, gêneros de plantas diferentes, aí você tá realmente com um grande problema, tá? Você precisa conhecer o seu método de cultivo, tá? Pra gente conseguir contornar essa situação da onda de calor. Planejando as suas regas, qual que é a outra coisa que você vai fazer? Você vai tentar ao máximo proteger as plantas da radiação. Aí você vai falar comigo: ah, Pietra, eu uso sombrite aqui, então tá tranquilo. Gente, o sombrite protege, mas não é o suficiente, tá? Pelo menos não tem sido o suficiente. Eu também utilizo sombrite aqui. Eu tenho sombrite 50%
da Aluminet. Ele é um sombrite, ver se eu consigo pegar ele, prateado. O prateado, ele promete aí, né, em tese, reduzir a temperatura do ambiente. E lá no topo, no teto mesmo da estufa, ainda tem o plástico agrícola, né? Que ele é um pouco mais assim leitoso. Aqui pelo canto dá pra ver melhor, ó, como que funciona o plástico. Ele filtra um pouco, mas ainda assim não é suficiente. Então, o que eu fiz aqui para conseguir controlar a radiação? Esse é o fundo da minha estufa. Minha estufa fica no fundo do terreno aqui, né? Então, são 2 paredes e 2 áreas livres com tela, a frente e a lateral esquerda. E os paquefitons ficavam aqui, ó. O que acontece? O leste é para lá, então o sol nasce aqui. O sol nasce e se põe aqui. Em determinada hora do dia que ele atravessa o muro, já começa a fazer sombra. Ou seja, as plantas que ficam desse lado pegam menos radiação. Então eu mudei todas para o lado de cá. Não obstante, eu também fiz uma gambiarra aqui com alguns lençóis, tá, gente? Cada um faz aquilo que tá dentro das suas possibilidades. Mas antes de eu ter feito isso, deu para vocês verem aí qual foi os efeitos, né? Infelizmente, quando as plantas estavam do outro lado e sem essa proteção a mais que eu coloquei, elas queimaram, elas sofreram muito e ainda estão sofrendo, né? A gente vê pela coloração que elas não estão 100%, mas já ajudou muito na questão da radiação, porque é diferente eu estar aqui embaixo com a proteção do sombrite, com a proteção do plástico, e eu estar do lado de cá, quando o sol vem por cima, né? Aqui a gente adicionou mais um filtro para radiação. O que é a radiação? É o contato direto dos raios solares com a sua planta, que é o que esquenta, na verdade, né? Quando a gente se expõe ao sol, o sol toca diretamente a nossa pele, a gente vai esquentar e vai sentir muito mais calor do que se a gente estivesse debaixo, por exemplo, de um tecido, de algo que filtre, né? Essa passagem da luz em contato direto conosco, nesse caso com as plantas. Então nós falamos substrato adequado, planejamento de regas, proteção contra a radiação. E mais uma coisa que você pode fazer para proteger as suas plantas é conseguir proporcionar a elas ventilação, tá? Tenho certeza que muita gente está assistindo esse vídeo aí de frente para o ventilador, e para as plantas não é diferente, tá? A ventilação consegue refrescar a nossa sensação térmica com a temperatura, e com as plantas não vai ser diferente. Infelizmente aqui eu não tenho tomada para colocar um ventilador para ficar aqui fazendo esse trabalho nas plantas. Então o que eu faço? Elas estavam expostas até pouco tempo, né? Algumas plantas, quando a gente toca, a gente pode sentir que elas estão até quentes. E agora eu vou vir aqui, porque eu tenho o meu planejamento de rega e eu tenho um completo controle do meu substrato. Então eu sei que eu posso, e eu já vou dar uma mangueirada nelas para refrescar as plantas, tá? Para que elas consigam aí se sentir confortáveis o suficiente para continuar realizando a fotossíntese e o desenvolvimento delas. Por que eu tô falando isso? Em outros vídeos aqui do canal, se você não maratonou os vídeos, você tá perdendo muita informação, tá? Não vou lembrar o número do vídeo agora de cabeça, mas nós já falamos que as crassuláceas,
elas têm um metabolismo diferente das outras plantas, tá? Que é o metabolismo CAM. Ou seja, quando o clima tá desse jeito, muito, muito, muito quente, o que que elas fazem? Elas têm pequenas aberturas nas folhas, que são os estômatos, por onde elas respiram, e elas fecham esses estômatos. Elas param totalmente o desenvolvimento. É como se a planta tivesse prendido a respiração. E por que que ela faz isso? Porque ela é cheia de líquido. E por ela ser cheia de líquido, com a alta da temperatura, o que que acontece com a água? Evapora. A planta perde umidade, né? E aí ela fecha esses estômatos para ela cancelar essa perda de umidade, tá? Para ela segurar a umidade no corpo dela. Então ela trava totalmente o desenvolvimento, o crescimento, a respiração. Ela não tá fazendo a fotossíntese. Enquanto ela tá nesse nível de estresse muito alto. Não é bom, tá? A gente deixar elas sofrendo assim muito tempo, porque aos poucos a planta vai sucumbir, né? Mesma coisa de alguém entrar dentro de uma piscina, que é um outro tipo de ambiente, onde você não consegue respirar, não consegue fazer as coisas, e você ficar ali embaixo segurando a sua respiração, tá? Com o tempo você vai perder o fôlego, uma hora você vai sucumbir. Aqui não vai ser muito diferente. Então, agora que o sol, o perigo já passou da radiação, eu venho e dou nelas um bom banho de mangueirada para regular a temperatura corporal delas. E aí, no momento em que elas passarem a se sentirem confortáveis com a temperatura, elas já começam a se hidratar novamente e seguir o processo delas de desenvolvimento, tá? Então, antes da gente finalizar esse vídeo, eu vou tentar só mostrar para todo mundo o que pode acontecer, né? Caso a gente não tome essas medidas que tem que ser necessárias para a gente conseguir ajudar a planta a passar por esse momento difícil. Então, são duas coisas que elas estão suscetíveis: o choque térmico ou o estresse térmico. Então, para mostrar, então, no caso, o choque térmico ou o estresse térmico, né? O que é que ocasiona, o que é que acontece com a planta? Eu tenho um exemplo aqui, ó, dessa plantinha que está no substrato Carolina. Ela não foi regada, tá? Essa semana. Ela estava seca, mas ela faleceu. Essa planta morreu por causa de estresse térmico. O calor foi tão intenso para essa planta que ela não conseguiu regular a própria temperatura e ela cozinhou com a própria umidade do corpo dela, tá? Você falar, como que a planta morreu sem que você tenha jogado água? A gente tem que lembrar que elas são pura água, né? Então a água que está dentro do corpo delas esquenta também e ferve também. E isso é um choque térmico que a planta sofre, que pode levar ela a morrer dessa forma, mesmo que ela não esteja molhada, tá? Porque pode acontecer perfeitamente de eu, nesse substrato aqui, jogar água aqui, com o calor que tá fazendo, amanhã a planta amanhece cozida, tá? Não foi o caso dessa, mas isso não quer dizer que não possa acontecer também. E é por isso que a gente tem que tomar todas aquelas medidas para reduzir o impacto dessa mudança de temperatura brusca nas plantas, tá? Então, além do choque térmico, algo que a gente está bem mais habituado a ver é o estresse lumínico ou o excesso de radiação. E o que é o excesso de radiação? Ó, veja bem, eu mostrei essa planta em vários vídeos já aqui do canal e todo mundo viu que ela estava bem, tá? Perfeitamente bem adaptada
Mas antes de eu tomar essas medidas que eu tomei, primeiro eu deixei para ver se elas iam suportar. E quando vi que não estavam suportando, eu comecei a tomar as medidas. Mas não foi tempo suficiente, tá? A planta aqui sofreu com o excesso de radiação. Ela desidratou bastante algumas folhas. Ela queimou em várias áreas. E passou aí pelo estresse lumínico, tá? A radiação foi muito para ela. Agora, creio eu, que quando eu botei aqui, mudei, alterei de lugar, né? Passei para um lugar que a radiação fica por menos tempo. E ainda coloquei os lençóis para bloquear mais ainda a radiação. Ajudou um pouco aqui, tá? E as plantas pararam de queimar, enfim. Outra planta que eu mostrei já no início do vídeo, com estresse térmico, foi o ametístino, né? Vocês viram? E assim, essa daqui, ela quase foi de arrasta pra cima, que nem essa, tá? Ela literalmente cozinhou, pode ver aqui que ela soltou. Vou botar aqui embaixo pra mostrar melhor. Ela soltou várias folhas que eu nem fiz questão de tirar do vaso. Mas olha a situação dessa folha. A gente consegue ver a folha cozinhou, tá? E muitas vezes a própria planta, neste caso, ela dá um jeito de expulsar a folha antes que esse cozimento vá para por dentro. A gente vê que não existe nem mais clorofila praticamente, né? Dentro da folha. Essa aqui ainda tinha um pouquinho, ó, de clorofila, que é esse tecido verde, né? Agora, aqui já cozinhou. Ela já foi mesmo embora. Já não tem mais nada ali. Então, o estresse térmico pode levar a sua planta, o choque térmico pode levar a sua planta a óbito, tá? Aqui você vê que as folhas de baixo dela quase se foram também, alterou até a coloração, mas estão firmes ainda. Essa aqui não, aqui ó, soltou já. Tá muito sensível, tá? A planta sentiu muito. As outras não, tão durinhas, mas aquelas folhas ali, não só delas, como das mudas também. Essa aqui foi dos paques, né? Apesar que é um grapto, foi o que mais sentiu essa temperatura. E acredito eu que se eu não tivesse alterado de lugar e colocado os lençóis para proteger da radiação, essa plantinha não ia resistir aqui na estufa, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que aí na sua casa você também consiga colocar em prática, né? Esses 4 tópicos do planejamento e que você consiga salvar as suas plantas aí, tanto do estresse térmico quanto do estresse lumínico. Porque a gente não quer nunca, né, perder plantinhas. É uma fase difícil, vai passar e eu desejo boa sorte e força para todo mundo, tá bom? Obrigada por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, tá? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal para os próximos vídeos. Beijinho, tchau, tchau!